vamos ler o livro de Daniel. Você que está em casa também, você pode acessar Daniel capítulo 9, versículo 23. Nós vamos ler alguns versículos, depois vamos voltar para Daniel capítulo 1. Daniel capítulo 9, versículo 23. Graças a Deus pela presença de cada irmão. Irmão, se nós andarmos, viermos para os cultos, tivermos os devidos cuidados, nós podemos cultuar ao Senhor. Nós não podemos relaxar, amém? Nós somos crentes, nós temos ordem no nosso coração. Então, quando terminar o culto, você vai direto para a sua casa. Nós vamos manter a ordem no nosso coração, nos nossos relacionamentos, e vai ser bênção até o Senhor Jesus voltar. Daniel capítulo 9, versículo 23, diz assim a palavra do Senhor. Assim que você começou a orar, houve uma resposta que eu lhe trouxe, porque você é muito amado. Daniel capítulo 10, versículo 11. Capítulo 10, versículo 11. Aqui um anjo disse a Daniel: Daniel, quando você começou a orar, antes, lá no início, depois de 40 dias, eu trouxe uma resposta, porque você é muito amado. No capítulo 10, versículo 11, disse, e ele disse, Daniel, você é muito amado, preste bem atenção no que vou lhe falar, levante-se, pois eu fui enviado a você. Quando ele me disse isso, pus-me de pé tremendo. Isso um anjo dizendo para Daniel, você é muito amado no céu. Capítulo 10, versículo 19, diz assim, ele disse, não tenha medo, você é muito amado, que a paz seja com você, seja forte, seja forte. Essas são as palavras de um anjo que foi enviado a Daniel, dizendo assim, você é muito amado. Eu vim te dar uma resposta, mas eu quero te dar primeiro uma notícia de como você é conhecido no céu. Você é muito amado. Por isso eu peço que você volte no capítulo 1, e nós vamos ler do versículo 1. E vamos ler uma parte desse capítulo 1 que diz assim, no terceiro ano do reinado de Jeoaquim, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e a sitiou. E o Senhor entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas suas mãos, e também alguns dos utensílios do templo de Deus. Ele levou os utensílios para o templo do Senhor, do seu Deus, na terra de Sineá, e os colocou na casa do tesouro do seu Deus. Depois o rei ordenou a Aspenaz, o chefe dos oficiais da sua corte, que trouxesse alguns dos israelitas, da família real e da nobreza, jovens sem defeito físico, de boa aparência, cultos, inteligentes, que dominassem os vários campos do conhecimento e fossem capacitados para servir no palácio do rei. Ele deveria ensinar-lhes a língua e a literatura dos babilônios. De sua própria mesa, o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos, e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá, Daniel, Hananias, Misael e Azarias. O chefe dos oficiais deu-lhes o nome, os novos nomes. A Daniel deu o nome de Beltsassar, a Hananias, a Sadraque, Misael, Mesaque e Azarias, Abdenego. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia com ele. Apesar disso, ele disse a Daniel, eu tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudável do que os outros jovens da mesma idade, o rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem
que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhes que façam uma experiência com seus servos durante 10 dias. Não nos dê nem nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com as dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Assim, o encarregado tirou a comida especial e o vinho que havia sido designados, e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria, inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E a Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visão e de sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei, para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais os apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento, e descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Pai, muito obrigado pela sua palavra. Que o seu Espírito ministre no nosso coração nessa noite. Nós estamos abertos ao Senhor, abertos à eternidade do Senhor. Que ela nos movimente, que a nossa vida seja uma expressão do céu na terra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você pode sentar. Meus queridos, Daniel, ele viveu uma vida de um relacionamento extraordinário com Deus. E o mais impressionante é que na Bíblia ninguém foi chamado de uma pessoa muito amada. Deus enviou anjo para dizer a Daniel: olha, Daniel, você é uma pessoa muito amada. Como ninguém também foi chamado amigo de Deus, a não ser Abraão. Ninguém andou com Deus tão profundamente do que Enoque e Elias, que foram levados aos céus vivos. Pessoas que tiveram um relacionamento extraordinário. Aqui não é ninguém falando que Daniel era muito amado nos céus. Era o próprio Deus enviando essa mensagem. E Daniel era um homem muito, muito querido lá no céu. E a gente pode ser pessoas assim. Nós precisamos ser pessoas como Daniel. E o grande segredo de toda a vida de Daniel está no capítulo 1. No capítulo 1 a gente vê o que aconteceu. Daniel, ele era um exilado, ele estava numa terra distante. O seu rei, ele tinha pecado contra Deus. O rei Jeoaquim, ele pecou contra Deus. Ele desobedeceu a Deus. E Deus então enviou um outro rei, Nabucodonosor, para conquistar aquela cidade. E ele conquistou, porque Deus deu a ele. Diz a palavra que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor a cidade. Diz no versículo 2, que entregou Jeoaquim, rei de Judá, nas mãos de um rei pagão. Para tratar o coração daquele povo, Deus tirou a sua proteção e aquele povo foi conquistado por uma nação estrangeira. Só que junto com essa conquista, esse rei levou para a Babilônia utensílios sagrados. Ele entrou no templo e pegou todos os utensílios sagrados e levou para a Babilônia. Levou também alguns jovens. Era comum naquela época os reis da Babilônia levar jovens cativos para o seu país, porque eles tinham uma estratégia de conquista. Eles precisavam governar aquela região depois, e ninguém melhor do que o próprio povo governar o seu povo. Assim como Zaqueu era do povo de Israel,
o povo judeu e cobrava imposto do povo judeu. A estratégia era: eu conquisto, eu pego uma elite dessas pessoas, levo para a minha terra, treino e capacito, depois eu envio essas pessoas para dominar o seu próprio povo. Era uma estratégia militar. E então foi levado vários jovens. Alguns jovens foram levados para a Babilônia. E chegando lá, o rei Nabucodonosor falou o seguinte: olha, vocês precisam cuidar desses jovens, vocês precisam treinar em toda a sabedoria, em todo o conhecimento do Egito, da Babilônia. Vocês precisam treinar esse povo, esses jovens. Eles têm a capacidade de aprender a nossa língua e a nossa cultura. Eles têm capacidade de entender os mistérios do nosso povo. E então Daniel, ele foi levado junto com seus amigos para ser treinado, ser aculturado, mudado a sua cosmovisão, a sua mente, mudar a sua língua, mudar a sua cultura, os seus conhecimentos e passar a raciocinar como um babilônico. Também os chefes fez e trocou o nome desses jovens. Na nossa época pós-moderna, o nome não tem muito significado, mas naquela época o nome era a identidade da pessoa. Então trocar o nome era trocar a identidade. Então eles trocaram o nome daqueles jovens. Daniel, quer dizer, Deus é meu juiz, passou a ser Belsazar, quer dizer, qualquer um Deus te proteja, qualquer um Deus da Babilônia te proteja. Eles foram mudando a língua, a cultura, para raciocinar e pensar como os seus inimigos, como aqueles que conquistou o seu povo. Também eles foram trabalhados, mudado o nome, a identidade deles. E Daniel e os seus amigos não falaram nada. Eles não falaram nada, eles foram neste movimento. Mas quando chegou no momento da comida, eles falaram assim: não, isso a gente não vai comer. Porque o rei da Babilônia tinha falado: olha, vocês precisam cuidar bem destes jovens, vocês precisam alimentar da comida da minha mesa, para que eles estejam robustos, saudáveis, e eles possam ser pessoas sábias, eles possam se desenvolver. Eles não podem comer qualquer tipo de comida, eles não podem ficar desnutridos. Mas quando chegou na questão da alimentação, eles não aceitaram. Eles aceitaram mudar a língua, absorver vários conhecimentos da Babilônia, alguns eram de misticismo, de feitiçaria. Eles aceitaram estar preso, estar ali tranquilo, sem resistência, mas eles não aceitaram comer de um tipo de comida. Parece até um contrassenso isso. Parece algo estranho. Somente na hora de mudar a dieta é que eles falaram assim: isso a gente não vai fazer. E a gente pensa: mas por que isso é tão diferente? Algumas pessoas acham que é porque aquela comida era consagrada aos ídolos do rei da Babilônia. Mas a própria Bíblia diz que aquilo que entra pela boca não contamina as pessoas. Não contamina as pessoas, e Deus é um só. Também diz que na cultura judaica, de onde Daniel via, podia tomar vinho. Apenas pessoas consagradas, os nazireus, não podiam tomar vinho. E agora Daniel diz que não quer tomar esse vinho também. Mas também na mesa dos babilônicos vinham os legumes, os vegetais. E Daniel falou: não, esses a gente vai comer. A gente vai comer só os vegetais. Por que não comer tudo? Por que comer só os vegetais? Parece uma lógica estranha na nossa mente. Se tudo que passava pela mesa de Nabucodonosor era consagrado aos deuses, os vegetais também eram. Mas ele diz assim: não, vocês me dêem os vegetais e nós vamos comer. Isso aí a gente vai comer. Meus queridos, quando a gente começa a avaliar o texto, a gente começa a ver coisas extraordinárias. Porque nenhum jovem, lembre-se, olha o que diz os primeiros versículos. Diz aí no versículo 5:
Da minha própria mesa o rei designou-lhes uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos. E Daniel está dizendo assim, olha, durante 3 anos, nós vamos comer só legumes, só vegetais. E nós vamos provar que o nosso Deus vai nos sustentar. Que nós vamos ser mais sábios, nós vamos conseguir chegar lá na frente, vamos vencer esse concurso, ser as pessoas extraordinárias, comendo apenas legumes. Enquanto outros tenham melhor, eles não vão nos vencer. Aqui fica claro que se Daniel e os seus amigos se alimentassem de tudo que o rei colocasse, o rei poderia falar o seguinte, está vendo? Eu banquei eles são sábios assim, porque nós demos o melhor para eles. Eles tiveram condições de vencer. Mas Daniel diz assim, não, a honra e a glória vai ser para Deus. Nós vamos vencer, e vamos vencer comendo apenas legumes. Diz o versículo lá 11, que então Daniel e seus amigos, ele diz assim, olha, faz um teste com a gente. Se está com medo de morrer, faça um teste. Durante 10 dias nos dê só os legumes, nos dê só o que a gente pede, legumes, vegetais. Faça a experiência por 10 dias. E então foi feita a experiência durante 10 dias. E eles estavam saudáveis, robustos. E diz o texto que depois, versículo 15, passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam na mesa do rei. Assim o encarregado tirou a comida especial, o vinho e tudo, e deu só vegetais. E isso ficou até finalizar os 3 anos. Quando eles compareceram diante de Nabucodonosor. E quando eles compareceram diante de Nabucodonosor, só eles e o encarregado sabiam dessa dieta. O rei não sabia. O rei não sabia que eles não comiam da sua mesa. Meus queridos, aqui a gente vai aprender coisas extraordinárias nesse texto. Porque Daniel e os seus amigos ainda eram jovens, provavelmente entre 18 e 21 anos, que estão numa terra distante. Eles estão sozinhos, no meio de uma geração totalmente corrompida, cheia de ídolos, cheia de artifícios. E Daniel diz o versículo 8, que ele decidiu no seu coração que ele iria tomar um rumo diferente, que ele não ia se contaminar, que ele não iria entrar naquele jogo daquele jeito. Ele queria entender que Deus estava com ele, que ele venceria porque Deus estava com ele, e não porque um rei, um pagão estava ajudando ele, estava dando condições para ele vencer. E ele decidiu no seu coração não se contaminar com aquilo. Disse assim, eu não vou me contaminar com isso, eu vou querer só alimentos, legumes, e vai dar certo. Diz que Deus deu graça a eles, que Deus multiplicou a sabedoria. Diz o versículo 17, esses 4 jovens, Deus deu sabedoria e inteligência. Deus deu a eles, que não era o treinamento formal, Deus deu a eles porque eles decidiram antes não se contaminar, não viver no jogo daquela cultura, do molde daquele povo. E para a gente viver um relacionamento extraordinário como Daniel, irmãos, a gente precisa entender alguns princípios desse texto. O primeiro é que a nossa vida espiritual, ela será testada. Se nós queremos viver um relacionamento extraordinário com Deus, a nossa vida espiritual vai ser testada. Não tem como crescer sem vencer obstáculos. Nossa vida vai ser testada. E nós precisamos dizer, olha, eu escolho Deus acima de qualquer dificuldade. Diz o texto que havia mais jovens, mas dentre esses jovens, apenas esses 3 venceram.
naquela geração muitos se corromperam, muitos decidiram outro caminho, muitos decidiram abandonar a Deus. A nossa fé vai ser testada nesse mundo, em todos os ambientes. O mundo é um campo hostil, ele não é amigo do cristão, a cultura não é amiga do cristão, e Daniel sabia disso, e mesmo quando jovem, ele fortaleceu os seus músculos espirituais, antes de existir qualquer tipo de grande obstáculo, ele decidiu antes. O problema das nossas vidas é esse, nós queremos decidir compromisso sério com Deus, quando nós estamos diante do problema. Daniel decidiu antes, não se contaminar, não entrar por aquele caminho. Irmãos, quando a gente diz sim para Deus, a gente disse não para muitas coisas. Amém? Mas não para muitas coisas. Quando eu disse sim para minha esposa, eu disse não para todas as outras mulheres, que eu nem conhecia. Dizer sim para a esposa, é você dizer assim, olha, não importa aquela que vai aparecer na minha vida, na minha frente, não importa a beleza, as características, eu já estou abrindo mão. Isto é o compromisso que Daniel está fazendo. Quando nós dizemos sim para Deus, nós estamos dizendo, Deus, não importa o que vai acontecer lá na frente, não importa o obstáculo, eu estou dizendo sim para o Senhor, estou renunciando tudo mais. Não cabe mais eu ficar refletindo diante das circunstâncias, se eu vou fazer a sua vontade ou não. Não cabe mais esse tipo de reflexão. Foi isso que Daniel fez. Ele decidiu no seu coração, no início da narrativa, no início do registro da sua história, ele decidiu por um caminho diferente. E nós precisamos entender que nós vamos ser provados. Que antes que tenhamos um relacionamento extraordinário, antes de Deus colocar Daniel lá num patamar alto daquela sociedade, Deus provou em pequenas coisas. Deus o provou em pequenos passos. E nós precisamos entender isso, irmãos. Ninguém será aprovado se não passar por pequenos obstáculos nas suas vidas. Nenhum de nós. Então você vai ser tentado a trair o seu esposo, a sua esposa. Você vai ser tentado a denegrir os seus pais. Você vai ser tentado a cometer um assalto, a cobiçar alguma coisa. Nós vamos ser tentados. E nós precisamos entender que nós já temos um compromisso que nos barra de tudo aquilo que é mal. E aí Deus vai olhar e fala assim, realmente, é sério aquele relacionamento ali. Não é um relacionamento circunstancial, irmãos, que devemos ter com Deus. Viver um relacionamento extraordinário com Deus requer uma estabilidade. Uma estabilidade com o Senhor. Nós vamos ser testados. E a fé precisa triunfar nesses momentos. A nossa fé vai ser botada à prova. Muitas pessoas não vão voltar mais nas igrejas. Se Deus fosse bom, por que que existe uma pandemia? Deus não é bom, porque se Deus fosse bom, Ele tirava logo tudo isso da minha frente. Onde está Deus quando todo mundo está morrendo? Pessoas que começam a refletir a vida a partir da cultura da sua época, a partir da compreensão da cultura, como se Deus fosse um boneco que nós entendemos completamente os pensamentos dele. Daniel estava numa cultura diferente, mas não deixou se amoldar por aquela cultura. Ele preservou um relacionamento extraordinário com Deus. Meus irmãos, nós precisamos disso. Você que é jovem, você que já andou mais na vida, você que já tem uma idade de 50, 60, 70 anos, você está começando na fé agora, é possível Deus ter prazer nas nossas vidas. Assim como teve na vida de Abraão, na vida de Enoque, também na vida de Daniel. É possível,
É isso que Deus nos chama nessa época. É isso que Deus deseja de nós. Nós precisamos entender que a nossa fé vai ser provada. Em segundo lugar, nós precisamos entender que a nossa coragem e o nosso propósito de vida vai ser testado também. O evangelho não é para covardes. Não é para aqueles que retrocedem. Não é para aqueles que deixam o caminho do Senhor. Nestes o Senhor diz que a alma dele não tem prazer. O evangelho é para corajosos. Pessoas que estão diante de situações e eles marcham, mesmo sem ver nada acontecer, eles sabem que Deus está presente. Que Deus é o Senhor da história. Que Deus vai agir de alguma maneira. Meus irmãos, o evangelho não é para pessoas sem coragem. O Senhor sempre diz assim: seja forte e corajoso. Eu mandei você, Josué. Eu te disse, vá, seja forte e corajoso. Não te desanimes, é uma ordem. Não desobedeça. Meus irmãos, nós precisamos ter coragem para vencer os obstáculos, para ver um relacionamento extraordinário com Deus, coragem para fazer o que é certo, não aquilo que tem um resultado extraordinário. Muitas coisas podem dar certo, mas elas não são certas. Você pode passar a 100 por hora no sinal vermelho e não colidir com ninguém. Deu certo, mas não é certo. Muitas coisas podem dar certo sem ser certo. Eu vejo muitas pessoas raciocinando a partir do resultado final. Raciocine a partir do que é certo, e você sempre honrará a Deus. É isso que Daniel está fazendo. O que é certo fazer diante dessa situação é honrar a Deus, é ser corajoso, no meio de uma geração perversa, no meio de uma geração que está no escuro espiritual. A Babilônia era cheia de trevas, diz que havia magos, feiticeiros, todas as ciências de encantamento, e estes jovens decidiram brilhar, decidiram mostrar que há um Deus diferente dos babilônicos, que pode mudar o nome, mas não muda a essência de que eles são. Pode mudar o meu nome, pode mudar a minha veste, pode mudar a minha língua, pode até mudar a minha cultura, mas não vai mudar a essência do meu Deus que eu sirvo. Nós precisamos disso, é coragem, irmãos, de não nos amoldarmos com o mundo, não sermos amassados à forma do mundo. Para ver um relacionamento extraordinário, a gente precisa disso. A gente precisa viver, irmãos, sem covardia. O que é que diz 2 Timóteo 1:7 diz? Pois Deus não nos deu um espírito de covardia. Deus não nos deu isso. Deus nos deu um espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Espírito de poder para vencer. Daniel viveu um relacionamento extraordinário. Não é à toa que quando o Senhor Deus envia o anjo para dar resposta, Ele não envia, irmãos, só com a resposta da oração. Ó, Daniel, eu vou fazer o que você quer. Não envia só com esta palavra. Daniel, eu vim dar uma resposta para você. Mas eu vim dizer como é que é o coração de Deus em relação a você. Você sabia que você é muito amado no céu? Que você é muito amado. Mas fala novamente, anjo. Você é muito amado no céu. Irmãos, uma coisa é a esposa falar isso para o esposo para a esposa, o namorado para a namorada. Outra coisa é o Criador do universo, aquele que de nada precisa, aquele que existe antes de todas as coisas, tudo foi feito para Ele e por Ele, sem Ele nada do que existe viria a existir. Ele nos dizer que o coração dele é que nós somos muito amados. Ele não disse isso para todas as pessoas da Bíblia. Nem todas as pessoas que serviram a Deus
ouviram essas palavras de Deus. Mas Daniel ouviu. Ele ouviu porque ele tinha coragem de viver a vontade de Deus. Eu vejo muitas pessoas falar assim, pastor, o tempo é difícil. A nossa época é muito difícil servir a Deus, no serviço, na faculdade, em casa, é muito difícil. Irmãos, não existe tempo difícil. Não existe lugar impossível. Existe crente com um relacionamento frágil. Existe crente que tem a mente e o espírito flácido, que se mexe para lá e para cá segundo o vento do mundo. Nós precisamos viver como Daniel, cheios de coragem, cheio de propósito. Meu propósito nessa geração é servir a Deus, é testemunhar para os babilônicos. Eu vou mostrar para aqueles que me capturou, para aqueles que estão me levando cativo, que estão querendo acabar com a minha vida, me alienar do meu Deus. Eu vou mostrar que eu tenho um propósito que é acima de tudo isso, e eu vou servir a Deus. Você conhece a história de Daniel? Que coisa extraordinária. Ele não se prostra mesmo quando em face da morte. Tem decreto de morte, ele vai para casa orar. Se ele for pego orando, ele vai ser morto. Foi jogado na cova dos leões. E ele não teve medo. Ele viu coisas extraordinárias, mas por causa deste início, comece bem e você vai continuar indo bem para a glória de Deus. Amém, irmãos? Comece bem, mantenha firme, com coragem, com propósito. O seu propósito, o meu, é servir a Deus. É servir o Senhor. É por isso que ele diz assim, olha, que o pão nosso de cada dia nos dá hoje. Amém? Que buscar primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Tudo que você vai ter nesta vida, vai ser Deus que vai acrescentar. Nunca será uma conquista sua isolada. Deus vai acrescentar. Então não lute para ter isso. Lute para ter um relacionamento extraordinário com Deus. Tudo mais é resultado disso. Tudo mais é resultado disso. Porque tem muito crente vazio, irmãos. É que ele começa a conquistar de baixo para cima. Ele quer as coisas para poder honrar a Deus. Assim, se eu tivesse mais isso, se a igreja tivesse mais dinheiro, nós faríamos mais coisas. Mas Jesus não disse isso. Jesus não disse que sem o dinheiro nada podeis fazer. Jesus não disse isso, irmãos. Com mais sabedoria, mais vocês vão fazer mais. Ele disse, sem mim nada podeis fazer. O que nós precisamos é de relacionamento com Deus que impacta o mundo. Que mude a nossa geração. Graças a Deus nós temos muitos jovens aqui. Muitas pessoas, todos os irmãos. A gente pode ser pessoas extraordinárias, irmãos. Antes dos vermes comer o nosso corpo na terra, a gente deixar um legado extraordinário. De homens e mulheres que viveram com muita coragem e propósito nessa geração. Daniel viveu esse relacionamento extraordinário com o Senhor. Em face à morte, em face a qualquer tipo de dificuldade. Em terceiro lugar, você precisa entender que a sua fidelidade será testada. A sua coragem, o seu propósito, mas também a sua fidelidade. Irmãos, sempre tudo que é grande começou com pouco. Você não começa a conquistar espiritualmente com muita coisa. Ah, pastor, agora eu vou orar 2 horas por dia. Mas você ora 10 minutos. Não, então comece com 10. Pastor, eu vou ler a Bíblia toda no ano. Aí você passa 10 anos na igreja e não lê a Bíblia. Irmão, faz o seguinte, lê só o Novo Testamento esse ano. No outro você lê o Antigo Testamento. Muitas pessoas, elas querem ter grandes conquistas sem serem fiéis no pouco. Seja fiel no pouco. Daniel diz lá no Salmo 106, 46, quando as ações de um homem agradam a Deus, ele faz com que os seus inimigos fiquem em paz com ele. Quando um homem agrada ao Senhor, Deus mesmo faz com que os seus inimigos fiquem em paz com ele. É Deus que faz isso. E Daniel achou favor aos olhos daqueles homens, do eunuco, daquele que estava cuidando
daquele treinamento, ele achou graça, Deus deu graça a Daniel, porque ele decidiu servir o Senhor. Decidiu servir o Senhor. Nós precisamos, irmãos, viver como Daniel. Propor em nosso coração uma fidelidade radical a Deus, sem retroceder, sem mudar. Não importa o que vai acontecer amanhã, Deus pode contar comigo, e eu vou ser fiel a Ele. Não importa o que vai me acontecer, eu vou ser forte e corajoso. Eu coloquei no meu coração que eu vou viver para Deus no meio de uma geração perversa. Quando nós traduzimos esse texto do hebraico, Lalevad, que é do hebraico, seria Daniel, ele foi e se assentou acima das pulsões do coração. Uma tradução bem literal seria isso. Não é que ele colocou de fora para dentro uma resolução. Ele sentou acima das pulsões do seu coração e disse: eu vou fazer a vontade de Deus. Foi isso que ele fez. E ele então venceu. Colocou no seu coração. Eu não sei se você está com algum problema. Talvez você está doente, uma pessoa está doente, está nos assistindo. Faça uma resolução, igual aquela mulher do Novo Testamento. Se eu for, depois de 30 anos doente, se eu apenas tocar na veste de Jesus, eu vou ser curado. Depois de 30 anos sofrendo, ela decidiu profundamente, disse, se eu tocar, eu vou ser curado. Isso é uma resolução que ela fez. Também, se você tem uma outra necessidade, você pode aproximar-se de Jesus. Você pode dizer para Jesus: Jesus, eu quero fazer uma mudança na minha geração. Isso é como Esther. Isso é como Daniel. Olha, se eu morrer, morri. Eu vou fazer a vontade de Deus. Eu vou ver um relacionamento extraordinário com Deus. Fazer uma resolução com Deus. E aí você vai ver um relacionamento extraordinário com Ele. Meus queridos, a carne só é forte quando a gente não alimenta o espírito com uma decisão como essa. Se você tomar uma decisão assim, nada vai te vencer, nada vai me vencer. Porque Deus vai dar força a gente. A gente não pode falar igual Pedro: eu nunca farei isso, Senhor, porque eu vou conseguir sozinho. Então assim, não, você vai me trair. Nós devemos dizer assim: Senhor, eu vou ser fiel até o fim, porque o Senhor vai me ajudar. Como o Senhor ajudou Daniel. Como o Senhor estava na Babilônia, o Senhor enviou os teus filhos para a Babilônia, permitiu que eles fossem cativos, mas o Senhor foi junto deles, e o Senhor deu graça a Daniel para viver uma vida extraordinária. Amém, irmãos? Eu não sei o que você quer do Senhor, a qual distância você quer andar de Deus, mas a Bíblia diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o coração. É o quanto você entrega o coração, é o quanto você vai estar perto ou distante de Deus. Daniel fez a parte dele. Ele decidiu por esse relacionamento extraordinário. E diz que quando eles apareceram diante daquele rei, eles eram 10 vezes mais sábios, comendo legumes e vegetais por 3 anos. Daniel teve uma crescente extraordinária. Diz o final do texto, versículo 21, que ele permaneceu até o primeiro ano do rei Ciro. Um longo ministério de testemunho na Babilônia. O rei Ciro veio só anos depois de Nabucodonosor. E da época de Nabucodonosor até o rei Ciro, Daniel serviu a Deus no meio de uma geração perdida. Qual o segredo? Colocar no seu coração que você quer caminhar com Deus, independente do que te aconteça. Vamos orar. Infelizmente, temos que reduzir a mensagem, porque só temos 1 hora de culto. Mas eu quero que você fique em pé, nós vamos orar ao Senhor. Olha, a sua vida espiritual vai ser testada. Nós vamos ser testados. Eu não sei, talvez nesse tempo você está passando por isso. Passando por provas espirituais.
Graças a Deus. Porque quando nós passamos por isso, nós vamos ser achados aprovados diante do Senhor. Feche seus olhos e vamos orar ao Senhor. Daniel era um homem muito amado. Daniel era um homem muito querido. Em que você quer investir a sua vida? Em que você quer investir a sua vida? De maneira radical, de maneira profunda. Eu convivi com uma pessoa de um relacionamento extraordinário com Deus. Uma não, 2, 3 pessoas. Na minha trajetória como pastor. Eu conheci pessoas que ajoelhavam e oravam 6 horas por dia, sem tirar o joelho do chão. Eu estou aqui nesse púlpito por causa de uma mulher que decidiu viver extraordinariamente para Deus. Eu não posso deixar de falar sobre o que ela fez. O nome dela era Marjorie Brown. Uma americana que saiu dos Estados Unidos na década de 60. Aos 21 anos, ela veio para o interior da Bahia. Ela veio cuidar de crianças no interior. Ela viveu mais de 60 anos naquele lugar. Ela não casou, ela não namorou, e ela investiu a vida dela na obra de Deus. Daquela igrejinha do interior já saíram médicos, advogados, pastores e missionários, todos passaram pela mão dela. Há poucos anos, 2, 3 anos, ela faleceu. Era uma pessoa extraordinária. Quando íamos evangelizar, as pessoas falavam assim: se existir céu, somente Marjorie Brown vai para lá. O testemunho daquela mulher. Todos os ímpios baixavam a cabeça quando ela passava. Eu vi isso, cresci vendo isso. Ela cuidava de crianças que hoje estão soprando o evangelho e sendo bênção nessa geração. Eu conheci a minha mãe, que por mais de 10 anos foi impedida de ir na igreja. Mais de 10 anos impedida de ser batizada. Mas às madrugadas ela estava lá de joelhos, orando por nós. Até falecer de câncer de mama. Pessoas que viveram um relacionamento extraordinário com Deus. Isso é mais do que religião. É você ser um farol, uma luz no meio da sua geração. É como os jovens que estão aqui, lá na faculdade, lá na escola, vocês serem os melhores jovens, com a grande sabedoria, e quando todos falarem, você é uma pessoa extraordinária, você diga que é por causa do Senhor. Você que é pai, você que é mãe, você que está trabalhando no seu serviço, você pode ser uma pessoa extraordinária. A maior autoridade talvez no seu serviço, talvez não seja o seu chefe, seja você, que você é líder espiritual nessa geração. Irmãos, nós vamos passar logo. E o desejo de Deus é olhar para o céu e encontrar um coração semelhante ao coração de Daniel, semelhante ao coração do Senhor Jesus. Feche seus olhos, ore ao Senhor. Daniel, você é muito amado no céu. Você é muito querido no céu. Você é muito querida no céu. Essas palavras que o Senhor Jesus diz para nós. Pastor, meu esposo não me ama como eu acho que deve amar. Mas eu sei que o Senhor Jesus te ama. Ele te ama profundamente. Pastor, eu terminei um relacionamento e eu não estou bem. O amor do Senhor Jesus é suficiente na sua alma.
Pastor, eu estou vivendo lutas nessa geração. Quanto mais escura é a geração, mais a luz vai brilhar em nome de Jesus. Pastor, eu sou jovem, tenho tantos desejos de fazer alguma coisa. Viva para Deus, para a glória de Deus. Daniel se tornou um grande líder naquela geração, porque Deus o colocou lá para ser um farol. A luz que brilha nunca será colocada debaixo da cama, será colocada em lugares altos para que brilhe e todos vejam a glória de Deus. Jovens, façam isso. Homem, mulher, faça isso. Eu quero viver um relacionamento extraordinário com Deus. Faça uma oração ao Senhor. Você que tem casa, em nome do Senhor Jesus, ore ao Senhor. Que não é mais uma mensagem religiosa que você está ouvindo na sua casa. É que Deus está à procura. A nossa geração está no escuro. As trevas, a corrupção, o tecido social está podre, está imoral. Se Deus levantar você e colocar você num lugar alto, não importa que tipo de profissão, Deus pode colocar você num lugar alto e falar assim: Deus, eu quero que o Senhor me coloque lá, e eu vou testemunhar do Senhor, eu vou brilhar a glória do Senhor. Agora você volta para o seu dia a dia e começa a agir assim como Daniel. Daniel colocou no seu coração viver para Deus. Põe a mão no seu coração. Você que está aqui, você que está na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Você já fez uma decisão de servir a Deus, amém? Se tem alguém aqui que não fez essa decisão de servir a Deus, eu sei que você está desesperado, desesperada, porque sem Deus, no meio de uma pandemia, o mal está por aí, e sem Deus, desviado do caminho de Deus, desviada do caminho de Deus, não te resta saída, a não ser você correr para Deus e dizer: Deus, agora sim, Pai, eu quero viver um relacionamento extraordinário com o Senhor. Alguém aqui que não conhece o Senhor, está desviado do caminho do Senhor, está frio na fé, já pensou esses dias em abandonar o Senhor? Olha, nós não podemos movimentar muito aqui, mas você pode vir aqui à frente, em nome do Senhor Jesus. Você pode vir, nós vamos orar por você. Porque talvez você entrou aqui desse jeito e você vai sair assim. Não, em nome de Jesus, faça uma resolução. Há alguém aqui que já pensou em desistir de servir a Deus nesses dias? Ou está desviado do caminho do Senhor? Pode chegar aqui à frente em nome de Jesus. Nós vamos orar para que Deus, por meio do Espírito, injete vida na sua alma. Alguém, em nome de Jesus, você que está em casa também, está nos ouvindo, vai nos ouvir. Então nós vamos orar ao Senhor. Repita comigo uma oração. Senhor Deus, o meu coração precisa do Senhor. Eu faço uma aliança. Uma aliança inquebrável. Eu já confessei o Senhor como o meu único e suficiente Salvador. Mas agora eu faço uma aliança de não me contaminar, de viver o extraordinário do Senhor, com coragem, com propósito, com fidelidade, até o fim, Senhor. Por isso eu coloco a minha mão no meu coração, centro da minha vida, para que o Senhor domine sobre mim. Senhor Deus, me leve a lugares altos, para brilhar a Tua glória, que eu nunca me afaste do Senhor,
que as minhas emoções, que os meus desejos, que a minha vontade, que o meu corpo clame por Ti, seja usado por Ti nessa geração. Em nome de Jesus. Amém.